E aí, gente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a minha fórmula de como aprender inglês. Nessa fórmula existem 3 passos importantes para você chegar à fluência, tá bom? Então, se você quer saber como aprender inglês, fica ligado nesse vídeo. Vamos lá! O primeiro componente da nossa fórmula, gente, é input. Que é isso, meu Deus do céu? Então, o input é a entrada de dados, a entrada de informação na nossa cabecinha, tá bom? E para isso você precisa estar o quê? Exposto à língua, tá bom? Sem isso você não tem como aprender. Então pensa no neném, gente, aprendendo a língua materna. A mãe fala com a criança o tempo todo, então a criança já está aprendendo desde a barriga, né? Ela tem aquele input, aquelas informações já desde da barriga. Então, quando a criança nasce, o que a mãe faz? Ela conversa com a criança o quê? O tempo todo, né? Então, aquele input está vindo diariamente ali, todos os dias, da hora que acorda até a hora de dormir. Então, isso é muito importante. Uma criança vai aprender a língua materna sem esforço algum. É o que o Noam Chomsky, o linguista, que ainda é vivo, gente, ele é uma fofura, tem 91 anos. Então, o Chomsky, ele tem uma teoria de aquisição da linguagem. E nessa teoria, ele fala que a criança tem uma habilidade inata de se aprender a língua, tá bom? E isso vai até mais ou menos os 10 anos de idade. É bem fácil de se aprender uma língua. Então, se a criança for exposta a 10, 20 línguas, se ela receber esse input suficiente, ela vai aprender qualquer língua como a língua dela materna. Por isso que a criança que vem de família bilíngue fala 2 línguas sem problemas. Do pai ele recebe uma língua, da mãe ele recebe outra. Para ele ali, na verdade, é uma língua só. Então, ele recebe tanto input, tanta informação, que ele é capaz de aprender aquela língua ali como a língua materna. Então, quando a gente é criança, a gente adquire a língua facilmente porque é um processo inconsciente, né? Aí depois ali dos 10 anos começa já a ser um processo consciente e aí vira já aprendizado da língua, né? Então, para a gente aprender a língua, a gente vai ter que se colocar numa situação de que a gente tem esse input necessário para a gente aprender, essa entrada de informações, né? E como que isso vai acontecer? Bom, se você mora no país onde se fala a língua, isso é tranquilo, porque você vai estar ouvindo a língua desde a hora que você acorda até a hora de você dormir, né? No ônibus, na escola, em todo lugar, no supermercado, na biblioteca, todo mundo vai estar falando com você naquela língua ali. Mesmo que você não sabe falar a língua, você vai estar escutando a língua, certo? Agora, como que eu vou aprender se eu não estou morando no país onde se fala a língua? Aí você então vai ter que criar situações em que você vai está exposto à língua. É o que eu falei no nosso primeiro vídeo, que você tem que criar uma situação de imersão, né, na língua. Então, você vai tentar escutar inglês desde a hora que você acorda, né? Então, você vai estar escovando dente, você está escutando inglês. Você vai lavar vasilha, você está escutando inglês. Vai para academia, está escutando inglês. Tá no carro, vai escutar inglês. Depois do trabalho, depois da escola, né? Vai escutar inglês. Isso vai te ajudar muito. E aí, claro, o processo consciente vai ser, por exemplo, através do estudo da gramática, né? Que nós vamos falar, que vai ser a segunda parte da nossa fórmula aí, tá bom? Mas o input, gente, então é muito importante. Sem esse input, sem essa entrada de informações, não tem como você aprender. Então, vamos supor, você pode aprender gramática, estudar gramática o tanto que você quiser, mas se você não tiver esse período de input na língua, de você escutar, né? Você escutar como que a língua realmente é usada, é vivida, você não vai atingir a fluência, tá bom? Então não adianta ficar sonhando que mas eu já estudei tantos livros e por que eu não aprendo? né? É porque você não tá treinando seu ouvido, você não tá se colocando naquela situação de estar exposto à língua. E, gente, ainda sobre essa coisa do input, né, da exposição à língua, não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, não, gente. Se você olhar, por exemplo, uma criança, né, ela demora uns 3 anos para ela começar a falar fluentemente. Então, essa coisa de você ver na internet Assim, fique fluente em 7 dias, fique fluente em 3 meses, fique fluente em... Sabe? Isso não existe, gente. depois dos 10 anos de idade,
não é tão fácil assim. Então você realmente tem que se dedicar, é um processo consciente, entendeu? Você vai aprender a língua. Então, realmente demanda muito estudo, tá bom? Demanda muita dedicação, né? Você tem que estar sempre consciente que, agora eu tenho que escutar inglês, então vamos lá, vamos escutar inglês. Mas você não precisa estar prestando atenção, tá? Você tem que estar só ouvindo, tá bom? É isso aí. O componente número 2 dessa fórmula, gente, é a gramática. O que é a gramática? A gramática são as regras do jogo, certo? São as regras da língua. Então, isso não tem como a gente não aprender, gente. Porque quando você é criança, você aprende isso inconscientemente. Mas depois dos 10 anos de idade, você vai começar, então, a aprender conscientemente, né? Então você vai ter que realmente Parar ali, pegar o livro, estudar. Vou pegar o verbo to be hoje, tal, não sei o que. Amanhã eu vou estudar os verbos, papapá. Qual a minha dica para aprender gramática? Gente, então essa aqui é a gramática que eu recomendo para vocês. O autor é o Raymond Murphy. Essas gramáticas são famosas, tá? No mundo inteiro, você encontra ela no Brasil. Não deve ser baratinho, mas vale muito a pena. Essa aqui seria para iniciantes, tá? A laranjinha é para iniciantes. Aí você tem a vermelhinha, que também é mais básica, tá? Mas é um pouquinho mais avançada do que a laranja. E tem a azulzinha, que é para se você já é intermediário na língua, tá bom? Então essas 3 gramáticas eu recomendo muito para todos os meus alunos e para qualquer pessoa que realmente quer atingir a fluência. Eu lembro que depois que eu fiz essa gramática aqui, foi quando eu atingi a fluência, entendeu? Quando eu realmente comecei a conseguir falar as frases completas, tá bom, gente? Então a gramática é um passo essencial. Não tem jeito de pular essa parte, tá? Não tem gente que fala assim, não vou aprender gramática, nunca odeio escrever. Mas não. E outra coisa legal nessa gramática é o seguinte, que no início dela você tem um teste para saber qual capítulo, por exemplo, por qual capítulo você pode começar. Sabe? Então eu acho isso muito legal, porque se você não quer estudar assim, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e tal, você faz o teste primeiro e você vê onde que você tá tendo mais dificuldade e você pode começar por esse capítulo então, tá bom? E outra coisa legal é que todas essas gramáticas, elas têm respostas, entendeu? Então você pode fazer os exercícios e aí então você pode estudar sozinho, tá bom? Essas gramáticas eu recomendo do fundo do meu coração, tá? Então é isso. Então a segunda parte, o segundo componente da fórmula para se aprender inglês é trabalhar a sua gramática, que são as regras da língua. Sem as regras do jogo não tem como você jogar, tá bom? Então sem as regras da língua você não tem como você falar ela, tá bom? Então, gente, o terceiro componente dessa fórmula, né, de como aprender inglês é a necessidade de falar, necessidade de aprender. Por que você tem que aprender e qual a necessidade que você tem de falar aquela língua ali. Então, vou dar um exemplo para vocês do finlandês. Então, eu estudei 2 anos na universidade a gramática, certo? Não aprendi a falar, não aprendi a escutar, não entendia nada ainda. 2 anos, hein, gente? 2 anos e morando no país, hein? Mas realmente finlandês é uma língua muito difícil. Mas tudo bem. Aí no 3º ano foi quando eu comecei a precisar usar o finlandês. Porque eu fiz uns cursos em que eu tinha que traduzir do inglês para o finlandês e meu professor falava comigo só em finlandês. E aí eu tinha que me virar para entender, entendeu? Aí já começou o quê? A ter uma necessidade, tá certo? Então você tem que criar essa urgência, essa necessidade de por que você tem que falar a língua. Se você não criar se você não tiver essa necessidade de falar a língua, você nunca vai falar, entendeu? Por isso que a pessoa, quando ela viaja ou quando ela vai morar no país onde o inglês é falado, por isso que ela começa a falar. Por quê? Porque tem a necessidade, então você tem que criar essa necessidade. Como que você vai fazer isso em casa, gente? Então, primeiro você tem que ter o input, certo? Então você vai escutar. Depois você tem que criar uma forma de você estar usando
a língua. Então você pode pensar em inglês, certo? Então desde a hora que você acorda, você vai pensando em inglês, como é que eu falo esse inglês e tal. Isso seria um jeito. Mas um jeito excelente de você começar a criar essa necessidade é você todos os dias escrever uma redaçãozinha em inglês. Tá bom? Sobre o tema que você quiser, ou seja, porque tem que ser uma coisa que você gosta, porque aí você tem o quê? Motivação, certo? Porque aí quando você começa a usar a língua, é só aí que você vai falar, eu vou aprender assim. Então assim, aprender vocabulário, a gente não aprende muito vocabulário só assim, hoje eu vou aprender todo o vocabulário de esporte, por exemplo, né? Não acontece assim. Você vai aprender o vocabulário na prática, ou seja, se você escrever um texto todos os dias, você vai começar a buscar ali as palavras que você precisa, tá certo? Então, escrevendo todos os dias é uma maneira excelente de você estar criando essa necessidade de aprender a língua, de falar a língua, tá bom? Então, uma vez que você escreveu, você vai fazer o quê? Você vai ler o seu texto, tá bom? Então, essa coisa da necessidade realmente é um componente muito importante do aprendizado do inglês, tá bom? Gente, então essas 3 coisas da fórmula, ou seja, input, mais a gramática, mais a necessidade, vai ser o que vai te levar à compreensão da língua, né? Você vai começar a entender a língua, vai começar a usar a língua. E é isso que vai te levar em direção o quê? A fluência, tá bom? Então, isso que vai te levar à fluência. Então, gente, não tem como você pular nenhum desses componentes, tá? Sem o input, não adianta. Você pode estudar gramática, você pode ter a necessidade, mas você não vai aprender a língua, tá? Se você tira a gramática, você vai ter o input e você vai ter necessidade, mas você não sabe como é que as regras da língua funcionam, então vai ser muito mais difícil para você atingir a fluência, tá bom? E a mesma coisa, se você não tiver a necessidade, você pode estudar gramática, você pode ter input, mas você também não vai atingir a fluência. Então, esses três componentes são realmente imprescindíveis no aprendizado de uma língua, tá bom? Então, comece a trabalhar em cada um deles, tá bom? Aí, depois que você dominar todos esses 3 componentes, você vai cantar I believe I can fly! Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe com os amigos, dê um like, se inscreva no canal e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Obrigada! Tchau!